Gênesis 21:14. Na manhã seguinte, Abraão se levantou cedo, preparou mantimentos, uma vasilha cheia de água e os pôs sobre os ombros de Agar. Então, mandou-a embora com seu filho e ela andou sem rumo pelo deserto de Berseba. Existem situações na nossa vida, irmãos, que parece introduzir o caos, parece introduzir o fim, é aquele prelúdio para o fim. Tudo na nossa vida às vezes fica desestabilizado e com isso nós ficamos perdidos, andando de um lado para o outro. E foi isso que aconteceu com Agar. Após ter servido a tua serva, após ter durante muitos e muitos anos ter servido a Sara, sua dona, né? Porque ela era uma escrava, servia sua senhora, ela é mandada embora com um filho pequeno. E o versículo diz que ela ficou andando errante pelo deserto, ela ficou andando sem rumo. Isso porque vem um desespero quando você não tem controle, quando você não sabe o que fazer, quando as coisas fogem ao seu controle. Mas nessa noite Deus está dizendo para nós que não é para nós nos desesperarmos. Não se desespere, porque Deus, Ele não esqueceu de você, Ele não esquece de nós. Apesar de existirem situações difíceis na nossa vida, que realmente parece que não vai ter jeito, parece que é o fim, e leva-nos a esse estado de estarmos desesperados, Deus, Ele não esquece de nós. Quando acontece uma situação, nós somos tomados de pânico, somos tomados pelo medo esse que vem justamente do nosso raciocínio emocional, porque a nossa mente se perde, porque o pensamento nosso é qual? É o fim, não vai ter jeito, e nisso nós entramos em pânico. Esse pensamento, esse raciocínio baseado naquilo que nós estamos sentindo, ele traz uma interpretação errada e catastrófica daquilo que nós estamos vivendo, pois ele vem justamente com essa tendência nossa de interpretar uma situação conduzida pelo estado do momento, pelo estado da nossa alma, conduzido pelo estado da circunstância nesse momento. E nós começamos a pensar nos elementos dessa situação que confirma o caos, que confirma a nossa expectativa do caos, daquilo que nós temos medo e já estamos esperando. Nós passamos a esperar que coisas ruins aconteçam. Nós adotamos um pensamento imperativo, pensamento inflexível, desconsiderando totalmente que Deus nos fez para vencermos e que não existe situação que Deus não possa agir. E esse Deus, Ele está conosco todos os dias. Nós adotamos também pensamentos que muitas vezes atribuem responsabilidade a outras pessoas, como se as outras pessoas fossem culpadas do que está acontecendo. Nós passamos por situações que culpar outra pessoa é melhor do que nós nos posicionarmos diante dessa situação e tomarmos as decisões coerentes com quem nós somos e com quem Deus é. Nós ficamos nos desgastando, andando sem rumo, literalmente perdidos, sem saber o que fazer nem para onde ir, qual atitude tomar, qual posicionamento tomar. E isso acontece por nós nos entregarmos ao desespero de não saber o que fazer, ao desespero de perdermos o controle de todas as coisas. E nós não paramos para refletir sobre o que está acontecendo, o que estamos pensando e qual a voz interior que nós estamos dando ouvidos. E provavelmente nós estamos dando ouvido justamente ao medo, a voz de medo, de desespero, aquela voz que faz uma leitura catastrófica da situação.
E esquecemos que existe um Deus que está no trono, que está no controle de todas as coisas. E nós estamos procurando quais as evidências, né, que comprovam. E nós achamos várias evidências, vários sinais que comprovam aquilo que nós estamos sentindo, que comprovam o desespero, que concordam conosco naquele desespero. E o desespero, ele tem esse poder de nos deixar cegos, fazendo com que não consigamos refletir de uma forma espiritual, de uma forma inteligente, buscando a melhor forma de lidar com a situação que nós estamos vivendo, porque o desespero, ele realmente cega o nosso entendimento. Agar, ela foi mandada embora com um filho para criar, e ela se viu sozinha no deserto para enfrentar aquela situação de escassez. Ela entrou num desespero porque não tinha mais comida e não tinha água. E ela ficou andando de um lugar para o outro. Ela ficou desorientada. Não tinha nenhuma orientação para ela colocar em prática naquele momento. E uma pessoa, quando ela está desorientada, é alguém que deixou de possuir justamente essa direção, essa sensibilidade para perceber a direção. É uma pessoa que perdeu e se perdeu no caminho e quer estar sem rumo, não sabe se vai para a direita, se vai para a esquerda, não sabe o que fazer. E o desespero, ele tem esse poder de nos desestabilizar. Ficamos cegos, não conseguimos raciocinar direito, não conseguimos ver uma luz no fim do túnel. E uma pessoa desesperada, ela põe a sua vida em perigo e ela põe também em risco a vida de outras pessoas. Naquele momento ali, a vida de Agar estava em risco e a vida do seu filho Ismael também estava em risco, porque ela, naquela falta, naquela escassez, o menino chorando, e ela não queria ver o menino morrer. Ela se afastou, colocou o menino distante, debaixo de uma árvore, e se afastou de longe para não ver o menino morrer, porque na cabeça dela a morte estava decretada naquele lugar, não existiria a possibilidade de sair dali. Então ela deixou seu filho sozinho para morrer. Da mesma forma, o desespero, ele tomou conta dos homens de Davi diante da tragédia que aconteceu em Ziglag. Eles ficaram tão desesperados quando chegaram a Ziglag e viram a terra, as coisas, todas as coisas deles queimadas, porque de longe eles já avistavam a fumaça. Então tudo estava queimado, e os filhos e as mulheres e todos os bens tinham sido levados pelos inimigos. E os homens de Davi ficaram tão desesperados que quiseram matar Davi, como se Davi fosse culpado de tudo aquilo que estava acontecendo. E quando nós nos entregamos ao desespero, nós perdemos a esperança, e quando se perde a esperança, a nossa alma adoece. A nossa alma adoece. Porque você não espera mudança, você não espera uma intervenção. E quantas pessoas estão doentes emocionalmente, estão com a alma adoecida, porque perdeu a esperança. A esperança que se atrasa, a palavra de Deus diz que ela adoece os ossos. E quantas pessoas nesse exato momento estão sem saber o que fazer na vida, estão perturbadas por alguma tragédia que aconteceu, alguma doença que de repente apareceu, estão desesperadas por algum mal entendido, ou por um filho que está se perdendo, ou por relacionamentos rompidos, ou por uma demissão do trabalho, ou por uma traição de alguém tão próximo. Quantas pessoas nesse exato momento estão sem saber o que fazer? E quantas vezes nós não sabemos o que fazer em determinadas situações?
Eu me vi assim no ano passado, todo ano passado sem saber o que fazer. E literalmente adoeceu os meus ossos. Como Davi, a minha cama se encharcada de lágrimas. Porque nós perdemos a esperança. E são tantas coisas que podem nos alcançar nesse mundo quando nós estivermos vivos. Porque a Bíblia fala do dia mau. Talvez já tenha existido na tua vida um dia mau. Já existiu na minha vida um dia mau. Que o medo vem tomar conta de nós. Que o medo vem assombrar-nos. E o que vai fazer, irmãos, nesse momento? O que vai fazer toda a diferença será em quem estará com você e com quem você estará. Mas esse dia, por mais difícil que ele seja, Deus estará lá. Deus é aquele que nunca vai embora. Deus é aquele que nunca vai te deixar. Talvez você não esteja percebendo, porque quando a gente está tomado assim de tristeza, de desespero, nós não conseguimos perceber a presença de Deus. Porque o medo parece ser maior, a tragédia parece ser maior. Mas por mais que você não esteja sentindo a presença do Senhor, Ele estará lá. Ele estará com você. E assim como foi com Daniel na cova dos leões e com seus amigos na fornalha, que foi um momento desesperador, um momento que era para a morte. Assim como Deus esteve lá com ele, com esses amigos e com Daniel, Ele também estará conosco. Amém?